Que bênção. Pai, obrigado pelo teu poder que nos é ministrado. Somos gratos pelo seu poderoso Espírito que está se movendo em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Neste momento, quero compartilhar com vocês sobre o crescimento da igreja. Amém. Crescimento da igreja. Certo? Abra em Provérbios 29, versículo 18. Quantos de nós aqui somos pastores? Quantos não são pastores? Uau, tudo bem. Então quero compartilhar com vocês sobre o crescimento da igreja. Aleluia. Provérbios no capítulo 29 e o versículo 18. Sim, Provérbios no capítulo 29 e o versículo de número 18. E diz no versículo 18 da Bíblia: onde não há uma visão clara, o povo certamente perece, mas aquele que guarda a lei do Senhor, esse é verdadeiramente feliz. Ó Sarice Simon. Amém. Portanto, a primeira e mais fundamental chave para o crescimento duradouro da igreja é, de fato, a visão. Amém. Onde não há uma visão clara e inspiradora, o povo inevitavelmente perece e se desvia do caminho. Agora, ao longo de todos esses anos, percebi que muitos pastores, infelizmente, não têm uma visão clara para que a igreja possa crescer e se tornar verdadeiramente grande. Porque muitos pastores, antes de tudo, em seu próprio temperamento, são realmente fleumáticos. Vocês sabem de verdade o que significa ser uma pessoa fleumática? Alô? Vocês sabem o que é ser fleumático? Fleumático é um temperamento, um dos 4 temperamentos principais da personalidade humana que foram originalmente definidos ou cuidadosamente descritos. E existem, de fato, 4 formas distintas de comportamento que os seres humanos geralmente possuem. O primeiro e mais conhecido é o colérico, e esses temperamentos recebem seus nomes de os fluidos do corpo. Então, o temperamento colérico recebe esse nome devido à bile amarga que vem da vesícula biliar, a amargura da liderança. Líderes fortes e determinados têm um efeito amargo e, por vezes, um tanto desagradável em muitas pessoas quando lideram, especialmente em situações desafiadoras. Então, esse é um colérico. Geralmente, é ele quem tem uma força motriz muito grande. E, geralmente, pastores que não são coléricos em suas personalidades não têm um impulso natural verdadeiro para qualquer coisa. Eles não têm um impulso para o crescimento da igreja. Eles não têm um impulso para construir a igreja. Eles não têm a motivação necessária para começar uma igreja do zero e construí-la. Então, o colérico geralmente é a personalidade que tem esse impulso. A personalidade colérica, que é uma das personalidades, a segunda personalidade, e é uma das mais fortes e dinâmicas. O sanguíneo, o temperamento sanguíneo, significa sangue, assim como você pensa no sangue líquido que flui por todo o corpo. As pessoas sanguíneas são geralmente mais felizes. São indivíduos que estão sempre sorrindo, estão sempre se alegrando e são de fato muito agradáveis, certo? Sanguíneos. Você precisa de sanguíneos para ficar feliz. Então não sei se vocês têm sanguíneos nas Ilhas Salomão. Eles estão sempre sorrindo. Eles são sempre pessoas felizes. Muitos de vocês não parecem felizes enquanto eu prego. E então temos os melancólicos. Um melancólico é uma pessoa que é bastante detalhista com as coisas, organiza tudo e vê as coisas em uma certa ordem. Os melancólicos são pessoas sacrificiais e geralmente eles são missionários.
Os melancólicos geralmente são verdadeiramente missionários e pessoas que pensam profundamente sobre Deus, sobre as questões existenciais da vida. Então, é isso que é uma pessoa melancólica. E então temos o temperamento fleumático, que é uma pessoa que é fleumática. O fleumático recebe esse nome por causa da fleuma. Agora, quando você tem fleuma e cospe fleuma na pia, ela fica grudada na pia e você pode jogar água em cima que ela não se move. Então, os fleumáticos são inamovíveis por reuniões, discussões, instruções, comandos. Eles não se movem, eles não mudam. Eles são muito tranquilos e calmos. Geralmente são pessoas bastante agradáveis, mas secretamente são teimosas e inamovíveis em suas convicções. Você não conseguiria fazê-lo mudar ou se mover. E é antinatural para ele ter iniciativa. Muitos pastores são fleumáticos. Estes são os 4 temperamentos principais: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, descritos por Freud. Então, essas 4 personalidades fundamentais nos compõem. Se você se casa com alguém colérico, você terá uma certa experiência. Se você se casa com alguém sanguíneo, você terá uma certa experiência. Se você se casa com alguém melancólico, você sabe, uma pessoa pode ser quieta, introspectiva, pensativa, analítica, sempre encontrando defeitos em algo que você faz. E se você se casa com alguém que é fleumático, se for um homem, é provável que você seja pobre. Porque ele realmente não tem a motivação para enriquecer, para construir algo de fato ou para progredir em sua vida. Você está me acompanhando? Agora, quando você tem um pastor que é fleumático, também é provável que seja pobre. Pastores fleumáticos geralmente não têm motivação para levar uma igreja do zero a alguma coisa. E eles também não têm vontade de construir uma mega igreja. Eles estão satisfeitos do jeito que estão. Agora, o fleumático tem uma maneira particular de pensar. E essa maneira de pensar diz: por que eu deveria correr se posso andar? Sim, por que eu deveria correr se posso andar? E o fleumático também tem firmemente em mente que não há absolutamente nada que ele não possa suportar, aguentar ou conter de forma alguma. Por isso, ele é um dos melhores tipos de marido para uma mulher que não é uma boa esposa, ou para uma mulher que talvez seja até ocupada demais para ser uma esposa, ou uma mulher que não tem tempo para cuidar ou ser carinhosa. O homem fleumático vai suportar tolices por muito tempo e ficará feliz em permanecer quieto, suportando tudo. Porque em sua mente existe uma mentalidade de que não há nada pelo que eu não possa passar, ou que eu não possa suportar, não há nada que eu não possa aguentar. Por isso, oro para que Deus te abençoe com um homem fleumático como marido. Sim, eles são maridos muito pacientes e tolerantes. Posso ouvir um amém de alguém? Sim. Agora, mas o único efeito colateral disso é que, por falta de motivação, eles não têm o impulso para construir. Se você se casar com um fleumático, talvez nunca tenha uma casa. Sim, porque ele não tem esse tipo de motivação. É preciso ter impulso para construir ou comprar uma casa. Sim, mas existe um preço pela paz. Ele é um homem pacífico. Então, se você está pagando o preço de nunca ter uma casa, eu não acho que seja demais. Sim, muitas pessoas que são casadas com coléricos não são felizes. Você pensaria que elas ficariam felizes com as riquezas e provisões que o homem colérico traz. Mas elas também não são felizes. E isso porque o mundo todo está cheio de vaidade. Mesmo quando você tem isso, você quer aquilo.
Quando você tem isso, você quer isso, tudo bem. Então, de qualquer forma, eu estou dizendo que muitos pastores não têm a unidade, a visão de ter uma grande e próspera igreja, e você precisa ter uma visão clara para construir uma grande igreja, porque onde não há visão, as pessoas perecem e se perdem. Número 2. A segunda razão pela qual as pessoas não têm uma visão clara, o primeiro é o temperamento. E o segundo é o que eu chamo de um determinado tipo de contentamento equivocado. Eles estão verdadeiramente felizes e contentes com o que eles têm no momento. Você vê, principalmente quando não há problemas financeiros em sua vida, o que é muito importante de forma alguma. Então, onde você tem pastores que possuem suas igrejas e talvez eles sejam devidamente pagos pela própria igreja, entende? E não há necessidade de vir mais ou menos pessoas, o salário delas está completamente garantido. Então, eles não precisam de uma igreja maior. Eles não precisam de nada mais do que já têm. Tudo bem? Então eles dizem para si mesmos: eu não sou o salvador do mundo. Eu não causei todos os problemas do mundo. Então não vejo porque eu deveria morrer pelo mundo. Eu estou bem. Eu tenho a minha salvação. Estou seguindo em frente. E eu não morri na cruz. E eu não sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles estão satisfeitos em ter a igreja. Isso é o que eu chamo de contentamento equivocado. Eles estão satisfeitos com nada. Eles estão satisfeitos com algo que não deveriam estar satisfeitos. Então você tem pastores sentados ali que não têm motivação, nenhum interesse. A terceira razão pela qual as pessoas não têm um impulso ou uma visão é porque não são pessoas espirituais. Muitos pastores não são espirituais. Primeiro, como eu sei que eles não são espirituais? Por exemplo, eles realmente não oram. Você sabe, uma pessoa que não acorda à noite para orar ou não se levanta em outro horário para orar, é improvável que você ore. Espiritualidade, se você quiser simplificar, o que significa ser espiritual? Significa orar. Sim, quero dizer, para que não tenhamos nenhuma definição complexa, apenas orar. Se você orar, será espiritual. Então, aqueles que não oram são pessoas que não são espirituais. E se você não é espiritual, por que deveria fazer algo espiritual? Como construir uma igreja? Por que haveria energia para isso? Não haverá energia porque você não é uma pessoa espiritual. Tudo bem? Então, aqui em Honiara e em todas as Ilhas Salomão, creio que Deus quer transmitir a vocês o sonho de uma grande e poderosa mega igreja. Veja bem, anos atrás eu pertencia e ainda pertenço à Church Growth International, uma organização muito respeitada e influente que foi criada pelo renomado Yonggi Cho. E quando nós íamos lá para a conferência anual, Francis, Dr. Yonggi Cho sempre trazia a mesma mensagem todos os anos. Ele nos dizia que a chave essencial para ter uma mega igreja é a visão. Ele dizia que a visão clara e abrangente, a visão de construir uma igreja, uma mega igreja, é o principal e fundamental fator de base para se ter uma igreja grande, uma mega igreja. E eu, de fato, não entendia isso. Porque eu presumia que todo mundo tinha uma visão de construir uma mega igreja. Mas eu não sabia que havia pastores fleumáticos que não têm esse tipo de visão. Muitos indivíduos fleumáticos não possuem esse impulso ou essa visão clara. Então, nas minhas viagens, descobri que a maioria dos pastores, se você me perguntar, 90% dos pastores não tem visão de ter uma mega igreja. Sim, e na verdade muitos pastores agora são empresários.
Muitos pastores estão fazendo negócios, alguns estão na política, outros estão trabalhando em diferentes lugares. Então, o ministério é algo paralelo. Sabe, anos atrás, quando eu estava na escola, muitos dos meus professores eram ministros reverendos. O professor era um reverendo ministro de uma igreja, destacado para ser professor na escola. Sim, não sei se você também tem isso aqui. Mas muitos padres e pastores estão, na verdade, fazendo outras coisas. Você entende? Então, é como a ideia de realmente construir uma igreja ou deixar uma igreja crescer de forma orgânica. Entende? Isso é, quero dizer, algo bastante distante e desafiador para muitos pastores atualmente. Em vez de focarem nisso, eles estão focados em negócios, em suas carreiras seculares, em política, em outra coisa. E assim, a parte da igreja ela é uma parte pequena, entendeu? É por isso que hoje, em conferências de pastores, livros sobre como se tornar um milionário são mais importantes e mais populares do que sobre como construir uma igreja. Sim. Em conferências de pastores, como ser rico, como ser milionário, como ter um carro grande e assim por diante. Esses são tópicos que as pessoas preferem a como construir uma igreja, ou como ter um bom sistema de células, ou como ter qualquer outra coisa. Veja bem, os pastores, de fato, não estão interessados nessas coisas. Tudo bem? Então é por essa razão que você deve tomar uma decisão, e é exatamente isso que estou compartilhando com você nesta manhã, que você deve ter um grande sonho e uma visão clara de construir uma mega igreja. Amém. Então eu tenho alguns livros aqui que são sobre construção de mega igrejas ou crescimento de igrejas. Número 1, o livro sobre crescimento de igreja. E este livro diz, crescimento de igreja é possível. E outro livro, plantação de igrejas. Plantar igrejas. Ou seja, estabelecer igrejas em todos os lugares onde houver seres humanos. Posso ouvir um amém de alguém, por favor? E as Ilhas Salomão têm muitas ilhas. Em vez de discutirmos aqui em Honiara, precisamos pensar em todas as outras ilhas onde há poucas mensagens, poucos pastores e poucas igrejas. Posso ouvir um amém? E então eu tenho outro livro chamado A Mega Igreja. Mega Igreja. Este aqui se chama A Mega Igreja. E então eu tenho outro livro chamado 1.000 Microigrejas. 1.000 Microigrejas. E eu também tenho este outro livro notável chamado A Igreja Missionária Dupla Mega. Amém. Agora, senhoras e senhores, para construir uma igreja, uma mega igreja verdadeiramente grandiosa, você precisa ter uma visão clara e um sonho inspirador. E por isso, hoje quero dar a vocês 25 razões muito importantes que vão servir como 25 blocos de construção essenciais para a sua própria visão pessoal. Por que a visão? Como ajudar a visão a ganhar vida e se manifestar plenamente no seu coração para ter uma mega igreja verdadeiramente próspera? Amém. Número 1, a primeira e mais importante razão pela qual você deve considerar ter uma mega igreja. Você deve ter uma mega igreja porque essa é a melhor e mais abrangente visão para um pastor. Uma visão que realmente transforma vidas e comunidades. Amém. Um dia conheci um pastor que tinha uma visão. Eu perguntei, qual é o seu sonho? E o sonho dele era ir para a América. Mil microigrejas. Se você é um pastor e sua visão é ir para a América, como isso vai te ajudar a construir uma grande mega igreja? Ou seu sonho é verdadeiramente ir para a América? É porque você assiste muita televisão. Sério. Você está assistindo televisão, vê Donald Trump todos os dias e quer ir para lá. Esse não é um bom sonho e uma visão ideal para um pastor. A melhor visão para um pastor é ter uma mega igreja, uma congregação muito grande. Em todas as profissões temos bons sonhos.
por exemplo, como um médico, eu poderia ter a visão de ter um mega hospital. Tudo bem. Um dia eu estava na Coreia do Sul e conheci um homem que me contou que tinha ido para a Coreia do Sul, especificamente para visitar alguns lugares. E ele foi a um hospital onde estavam fazendo transplantes de fígado. E eles faziam 2 ou 4 transplantes de fígado por dia. E você sabe, é preciso 2 salas de cirurgia para cada transplante de fígado e rim. Então ele disse que havia 4 salas de cirurgia e eles operavam. As equipes operam ao mesmo tempo. Quando começamos, você começa a remover o fígado, este aqui começa a abrir deste lado, este começa a remover um fígado, este começa... Quando você tira o órgão daqui, então você cruza para esta outra mesa de cirurgia e entrega para este grupo. Depois eles também colocam, quero dizer, coisas complexas e fantásticas que eles estão fazendo lá. E ele estava falando sobre o número de transplantes de fígado e rim que eles faziam em um dia, em uma semana. Então, o que estou dizendo é que, como médico, certo, existem visões de coisas cada vez maiores que você pode fazer e ter como médico, amém? Mas como pastor, a maior visão e sonho que podemos ter não é ter mais mesas de cirurgia, ou ter mais dinheiro, ou ir para a América, ou qualquer um desses sonhos. Mas é construir uma mega igreja. Amém. Número 2, você deve desejar construir uma mega igreja e ter uma visão para construir uma mega igreja. Porque uma mega igreja, você está me ouvindo? A visão de uma mega igreja vai te conduzir na jornada espiritual verdadeiramente e completamente correta. O sonho da mega igreja vai te levar a uma jornada muito boa e significativa para a sua vida e ministério. Por quê? Porque a visão da mega igreja é tal que ela se torna uma entidade com uma perspectiva muito específica e abrangente. Ela vai te fazer ler os livros certos. Veja, os livros que mostrei aqui, só uma pessoa que tem um sonho de uma mega igreja vai se interessar por esse livro. Isto não é sobre como ser um milionário, ou como ter dinheiro, ou como ter sucesso no seu negócio, ou como ter uma vida bem-sucedida. Isto é sobre o trabalho na igreja, e idealmente um pastor deveria se interessar por um livro assim. Infelizmente, os pastores não estão interessados nesses livros porque você não sabe como construir uma igreja. Ok, sabe, eu publiquei, pela graça de Deus, quase 60 milhões de livros. Estou surpreso que esses livros, tantos, tenham sido publicados. Você sabe por quê? Porque pastores não gostam de ler livros, esses livros. Então, estou surpreso que tantos pastores e pessoas realmente entenderam e estão lendo os tópicos sobre os quais escrevi. Porque eu sei que as pessoas não estão interessadas nessas coisas. É por isso que hoje em dia, na América, quando você quer publicar um livro, eles vão te dizer sobre qual tema escrever. Não o que você deve escrever, mas sobre o que você deve escrever, para que ele seja vendido e as pessoas o escutem ou o leiam de alguma forma, de fato. Então, ter essa visão fará com que você ouça as mensagens certas. Ter essa visão fará com que você participe das conferências certas. Ter essa visão fará com que você ore como deve orar como pastor. Como pode ser que os membros da sua igreja orem mais do que você? Ei, como é possível que os membros da sua igreja orem mais do que você, o pastor? Então, quem é o pastor? Quem é o pastor e quem são as ovelhas? Então, quando eu tenho o sonho de ter uma mega igreja, você me vê orando mais. Você me vê acordando para orar. Você sabe.
Na Coreia, eles têm uma proeminente cruz vermelha no topo de cada prédio de igreja. E a cruz tem uma luz. Então, quando fui à Coreia, onde há muitas igrejas grandes, não sei como está agora, mas costumava ter muitas. Alguém me disse: olhe pela sua janela e você verá cruzes à noite, vermelhas, da cor vermelha. A luz está acesa. Isso significa que eles estão tendo uma reunião de oração. E quando a luz está apagada, eles estão fechados. E você vê cruzes vermelhas por toda a cidade. O pastor coreano médio entra em seu escritório no sábado para esperar em Deus e orar a partir das 6 ou 7 horas da noite, dedicando-se a esse momento de profunda fé e devoção, para orar pelo culto do dia seguinte, para ser ungido, para ter uma mega igreja e para fazer a obra de Deus, enquanto outros estão comendo curry. Então, irmãos e irmãs, ter uma visão e um grande sonho de uma mega igreja é a visão correta para um pastor. Isso o tornará uma pessoa de oração, o fará ler os livros certos, o fará ouvir as mensagens certas. Isso o fará casar com a esposa certa. Veja, alguns pastores estão apenas olhando para a largura das coxas da moça. Em vez de olhar para a espiritualidade da jovem, você está olhando para as coxas, a cintura e outras dimensões corporais importantes, como as medidas do corpo humano. Se você tivesse uma visão de mega igreja, e não seria nisso que você estaria pensando. Você estaria pensando: eu quero ter uma assistente espiritual, alguém que possa me complementar e complementar meu trabalho como pastor. Não alguém que vai brigar todo dia, discutir todo dia, ser ciumenta todo dia e brigar com as pessoas da igreja todo dia. Acho que vou para Vanuatu. Certo? Não sei se as pessoas nas Ilhas Salomão querem que eu continue pregando. Número 3, você deve ter uma mega igreja. Vou te dar 25 delas e depois fechamos. Você deve ter um mega bate-papo. Porque o destino profético de cada igreja é isso. Deus fará com que o fim da igreja seja grandioso, maior que o começo. Esse é seu destino. Jó 8, versículo 7. O que diz? Diz o seguinte: ainda que o teu começo tenha sido pequeno, o teu final será grandemente aumentado. Então, embora o início da sua igreja seja pequeno, o final dessa mesma igreja será muito grande e próspero. Esta é uma profecia para toda a igreja. Toda igreja tem essa profecia sobre sua cabeça, que sua igreja será grande no final. Você nunca deve se desanimar por ter uma igreja pequena, porque há uma profecia sobre a cabeça dessa igreja. Ainda que teu começo seja pequeno, teu fim será grandemente multiplicado. Sabe, eu assisti John Wesley, da Igreja Metodista. Quando ele começou a pregar, eram grupos muito pequenos. Com poucas pessoas, sim. A igreja metodista, como bem sabemos, não era uma igreja propriamente dita, porque ele era anglicano e ele era anglicano. Até o momento em que ele morreu, ele nunca fundou uma igreja formal, apenas pequenos grupos de estudo e oração.
E o nome era metodista, por causa da maneira como eles acordam de manhã, eles oram, eles jejuam e eles fazem as coisas muito metodicamente. Então era um apelido dado por seus inimigos. Seus inimigos e críticos e pessoas que zombavam dele e de seu irmão, Charles Wesley. Então ele decidiu simplesmente aceitar o nome como metodista. Era um apelido. Não era um nome elogioso. Mas eram grupos muito, muito pequenos. E eles não tinham onde se encontrar. Porque eles não eram uma igreja. E quando John Wesley foi? Mesmo sendo um ministro anglicano ordenado, os pastores anglicanos não queriam que ele pregasse em suas igrejas por causa do tipo de pregação que ele fazia. Eles diziam: quem é esse homem? Então começaram a dizer: não, você não pode pregar aqui, não pode. Até que ele ficou sem igreja, nenhuma o queria mais. Foi assim que ele passou a pregar fora da igreja. Em um dos dias, ele teve que ficar em cima do túmulo do pai, no cemitério fora da igreja, e usou o túmulo do pai para pregar. E a partir daquele momento, ele ficou do lado de fora. Foi porque eles não tinham onde fazer reuniões. Eles começaram a construir casinhas, pequenos prédios que chamavam de capelas, só para poderem se reunir ali para orar. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu fim será grandemente aumentado. Então, mesmo que o início de John Wesley, igreja é comunhão. O grupo pequeno era pequeno. Veja, essa profecia está sobre toda a igreja pequena, que o teu fim será muito grande. Por isso, profetizo para qualquer um que esteja assistindo e ouvindo, essa igreja pequena, esse grupinho do qual você faz parte, o fim disso será muito grande. Em nome de Jesus Cristo, o teu futuro e o teu destino serão grandemente e abundantemente aumentados e abençoados. Quero dizer algo a todo missionário. Todo missionário deve prestar atenção. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu fim será grandemente e abundantemente aumentado. Quando você tem resistência para superar o inimigo, o teu fim será grandemente aumentado. John Wesley é o melhor exemplo dessa profecia. Porque John Wesley foi um missionário na América. Talvez você já tenha ouvido falar de Atlanta, Geórgia. Ele foi enviado para uma cidade chamada Savannah, Geórgia. Não Atlanta, Savannah, Geórgia. É outra parte da Geórgia, o estado da Geórgia. Perto da costa há uma estátua de John Wesley lá hoje. Sim, quando ele voltou depois de 2 anos, ele não tinha ninguém. Ele foi afastado da igreja. A igreja simplesmente não funcionou. As pessoas realmente não gostavam dele. Ele então voltou para a Inglaterra como um completo fracasso. Mas lembre-se bem desta profecia sobre seu ministério. Ainda que seu começo seja pequeno, seu fim será grandemente multiplicado. Esse é o melhor exemplo de um missionário de verdade. Mais tarde, então, outra pessoa apareceu. Qual é o nome dela, por favor? O homem americano? Não. Metodista americano. Ok, não sei. Tudo bem, então foi ele quem realmente levou a igreja metodista americana a níveis significativamente mais altos e de grande importância, de fato. Número 4, você deve ter uma mega igreja. Você precisa ter essa visão porque muitas pessoas pensam que o trabalho está concluído quando não está. Elas acham que o trabalho está feito, mas a verdade é que não está, de forma alguma. Amém.
Eu comecei a pregar a palavra de Deus por volta do ano de 1988, assumindo o papel de pastor, e desde aquele momento tenho continuado a pregar. O mundo, infelizmente, se tornou mais perverso e hostil. Há muito mais pecadores no mundo, mais Satanás tomou conta, mais vidas. Há, sim, o tipo de maldade e perversidade que existe no mundo hoje. Nunca antes tivemos tanta maldade e depravação no mundo. Um irmão que conheço foi para a América, especificamente por volta do ano de 1990. Nos anos 1990, ele me disse algo. Ele disse que a América para a qual viajei, para onde migrei, é diferente da América que existe hoje. Sim, é um país diferente. A maldade, as perversões, o mal são maiores. Ninguém pode jamais dizer que o trabalho foi concluído. O trabalho não foi feito. Ilha Salomão. Veja, há pessoas que pensam que as Ilhas Salomão são uma nação cristã. Eu não sei de onde você tirou essa ideia. Eu não sei de onde você tirou essa ideia. Essa ideia vai fazer você realmente relaxar quando não deveria, de fato, relaxar. Você precisa se levantar e alcançar todas as ilhas e toda a nação das Ilhas Salomão com uma muito grandiosa mega igreja. Com uma mega igreja. Amém. Número 5, você deve ter uma mega igreja, uma congregação verdadeiramente grande e impactante, porque a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 23, claramente nos instrui e afirma que a minha casa, o meu templo deve estar completamente cheia de pessoas. Deve estar o quê? Totalmente preenchida e transbordando de fiéis. Não estou ouvindo você. Cheia. E o Senhor disse aos seus servos, saia pelos caminhos e pelas cercas, e obrigue-os a entrar a fim de que a minha casa se encha, para que a minha casa possa estar cheia. Amém. Olhe para a sua igreja no domingo. Sua igreja, ela está cheia? Está cheia no domingo? Olhe para as cadeiras vazias lá no fundo. Se não fosse porque você decidiu não olhar para aquelas cadeiras, você nem conseguiria pregar, porque não há ninguém na igreja. Cada vez menos pessoas estão na igreja. Muitas pessoas cobriram o fundo da igreja com cortinas. Se você cometer o erro de ter cadeiras brancas na sua igreja, ela vai parecer ainda mais vazia, porque cadeiras brancas fazem a igreja parecer mais vazia. Sim. Para que a minha casa fique cheia. Muitos pastores querem parar de pastorear porque o número de membros está diminuindo e a igreja está constantemente diminuindo à medida que eles pregam. Às vezes você vai à igreja e as pessoas estão reduzidas. Do último domingo. E você não sabe se no domingo passado você deu veneno a eles. Isso os fez decidir que não voltaremos na semana que vem. O que você disse que eles decidiram que não viriam esta semana? Muitas igrejas, quando o pastor vai no domingo, é como se os membros tivessem feito uma reunião onde decidiram que nesta semana ninguém vai à igreja. Mas através da sua visão, para uma mega igreja. Você sempre sabe disso. Quanto a esta igreja, ela vai ficar cheia. Ela vai ficar cheia. Ela vai ficar cheia. Ela pode ficar cheia. Ela vai ficar cheia. Ela vai ficar cheia. Ela será cheia. Em nome de Jesus. Número 6. Você deve ter uma mega igreja, com certeza. Amém.
porque o seu vasto, abundante e verdadeiramente imensurável campo de colheita é realmente o mundo inteiro. Amém. Seu campo de atuação é o mundo inteiro. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a cada pessoa. Para cada criatura. Aquele que crê e é batizado será salvo. Mas aquele que não crê será amaldiçoado. Para onde vocês vão? Para onde vocês vão? Para todo o mundo. Seu campo é o mundo. Se eu vier e lhe mostrar um campo muito grande e disser, vá e colha. E então você volta com um pequeno punhado de alguma coisa. Isso não significa que você não está levando a sério, você não olhou para o campo, eu lhe mostrei este lugar, é parte do trabalho, e você traz algo pequeno. A Bíblia diz que um filho que dorme durante a colheita traz vergonha. Muitos pastores estão dormindo durante a colheita. O campo da colheita é o mundo inteiro. É por isso que estou aqui neste exato momento. Você sabe, no meu país de origem, eu já estou bem estabelecido e consolidado. Eu não preciso vir aqui. Por qualquer motivo. Por que eu vim aqui? Eu vim aqui porque isso está incluído na comissão de Deus. E não é. Eu não vi Jesus, sabe? Algumas pessoas dizem, talvez eu tenha visto Jesus. Ele apareceu para mim e disse, meu filho, tu irás para Salomão. Não, eu li isso na Bíblia, é por isso que estou aqui. Por que você não começa a me acreditar nas coisas que está lendo na Bíblia? Que a comissão e o campo de colheita não são uma coisa pequena, mas sim o mundo inteiro. É que você não avançou. Você não saiu do pequeno lugar que lhe foi dado. Você supõe que é só aquele lugar pequeno, mas cada um de nós aqui foi enviado para o mundo inteiro. Deixe-me te dizer uma coisa. Vou te contar quem obedece à grande comissão e quem não obedece. Aqueles que obedecem à grande comissão chegarão a um ponto em que ficarão desanimados por não conseguirem realizar seu trabalho. Esse é o lugar exato e preciso ao qual eu cheguei. Quando vejo pessoas em todo o mundo, sabe, ao chegarmos às Ilhas Salomão, eles nos mostraram ainda mais ilhas e atóis deslumbrantes. Ao chegar em Onera, pensei ter chegado às Ilhas Salomão, mas algumas das outras ilhas têm ainda mais pessoas. Veja, até que chegue o momento em que você fique desanimado, não desanimado por Deus, mas desanimado pelo tamanho do nosso trabalho. Isso significa que a grande comissão ainda não entrou no seu coração. Se a grande comissão entrar no seu coração, chegará um momento em que você olhará e se perguntará, quando poderei terminar? Porque sua vida estará chegando ao fim diante dos seus olhos e você verá que a grande comissão é tão vasta. Por isso, um grande comissionado não pode criticar outra pessoa que está fazendo alguma coisa. Deus te abençoe pelo que você está fazendo. É só isso que você vai dizer. Porque você sabe que não pode fazer tudo. Graças a Deus por todos que se juntam para ajudar na grande comissão. Aleluia. O número que estamos a considerar é o 7, um número importante e distinto. Você precisa ter uma mega igreja, uma congregação verdadeiramente grande e influente. Porque a igreja primitiva, certo, seus membros não eram contados em meras dezenas ou poucas centenas, mas sim em milhares de fiéis dedicados. Milhares. Se a igreja primitiva era contada em milhares, não sei se há 1000 pessoas aqui. Mas em Atos capítulo 2, versículo 41, tudo bem. Você vê 3.000,
diz que muitos dos que creram, tudo bem, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram realmente acrescentados à igreja do Senhor. Amém. Aqueles que creram no que Pedro disse foram batizados e acrescentados à igreja, cerca de 3.000 no total. Atos capítulo 2, versículo 42 e Atos capítulo 4, versículo 4. Então, a mega igreja, contamos aos milhares de fiéis, uma vasta congregação. Milhares. Quantas pessoas há na sua igreja? Alguns. O tamanho médio de uma igreja no mundo, a média de uma grande igreja no mundo é de aproximadamente 70 membros. 70. Mesmo assim, esse número está caindo para cerca de 40. Muitas igrejas têm apenas cerca de 40 pessoas. Elas vão registrar 4.000 membros, mas a frequência é de 40. Sério. Pergunte ao seu vizinho, quantos membros há na sua igreja? Quantas pessoas estão lá? Deus vai fazer isso. Amém. Amém. Número 8, você deve ter uma mega igreja, porque isso significa que há mais almas que foram ganhas. Cada alma na igreja é um membro da sua igreja. Cada alma que foi ganha. Isso significa uma a menos para o diabo. Amém. Amém. Uma alma a menos para o diabo, infelizmente, uma vida, uma a menos. É por isso que a igreja deve ser realmente grande. Isso significa que mais pessoas estão verdadeiramente fora do alcance do diabo. Sim, quando uma alma é ganha e está na igreja, isso significa que ela está totalmente fora do alcance do diabo. O diabo procura levar os membros para o inferno, mas através do trabalho da sua igreja, mais pessoas são salvas. E mais pessoas passam a conhecer Jesus. E menos pessoas vão para o inferno. Todos os dias, Satanás tem um ônibus que vai para o inferno. Todos os dias. Ele enche o ônibus com muitas pessoas e as leva realmente direto para o inferno. Mas através do trabalho da sua igreja, esse ônibus que leva pessoas para o inferno ficará vazio, vazio e vazio a cada dia. É um voo diário para fora deste mundo conhecido e vasto. Você sabe quantas pessoas morrem todos os dias? Milhares, milhares. Milhares. Na Inglaterra, veja, durante a Covid, acho que foi na Inglaterra, eles têm aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas que morrem no total em um ano, de fato. Algo assim, seja na América ou na Inglaterra. 2 milhões morrem todo ano. Muita gente. Isso significa 2 milhões caixões, 2 milhões cemitérios, 2 milhões túmulos. Sim, sempre, todo ano, sempre mesmo. Sério, então aquele ônibus que vai todo ano, em vez de 2 milhões de pessoas indo direto para o inferno, sem qualquer esperança, será cada vez menor porque você ganhou almas para o reino. E eles estão na igreja. Amém. Número 9. Você deve ter uma mega igreja porque mais trabalhadores e operários são liberados na igreja. Amém. Número 10. Você deve ter uma mega igreja porque através de uma mega igreja, mais ministros do evangelho, amém, são liberados. Aleluia. Na minha igreja tenho mais de 1.000 pastores. Mais de 1.000.
Só os pastores são mais de 1.000. Não os membros. Então, quanto maior a igreja, mais pastores, mais trabalhadores, mais operários, mais coralistas, mais pessoas trabalham para Deus quando você tem uma igreja grande. Se a sua igreja é tão pequena, ninguém tem nada para fazer. Sim. Um dia eu fui a uma certa igreja, todos os recepcionistas eram pastores, todos eles tinham sido nomeados. Todos os recepcionistas eram pastores, os coralistas eram pastores, não há trabalho. Eles eram todos recepcionistas, cantores, pastores, todos eles. Eles passaram pelas etapas e foram nomeados pastores, mas não havia nada para fazer. Eles entraram para o coral, a equipe de recepção. Quanto maior a igreja, mais trabalho há para fazer. Nenhum pastor ficará desempregado. Haverá tanto trabalho para fazer. Amém. Levante as mãos e diga: eu quero uma mega igreja. Número 11. Você deve ter uma mega igreja, porque em uma mega igreja, mais pessoas estão envolvidas na oração. Amém. Oração. Uau. Oração que realiza milagres. Precisamos de mais guerreiros de oração. Quando uma igreja não está funcionando muito bem, ela é realmente muito pequena. Há apenas poucas pessoas para poder rezar. Amém. Um certo dia, eu fui a uma igreja local e o pastor me apresentou a uma senhora muito especial, acolhedora e gentil. E ele disse: esta senhora é verdadeiramente minha intercessora pessoal. Eu disse: uau! Não é secretária pessoal, é intercessora pessoal. Ah, sim. Esta é minha intercessora pessoal. Sim. Pessoas que oram pessoalmente e de forma sincera. Quanto maior a igreja, mais pessoas estarão dispostas a orar e a se envolver. Você vê que na sua igreja todo mundo está dormindo à noite. É porque é uma igreja pequena. Se for uma igreja maior, algumas pessoas estarão acordadas. E algumas pessoas estarão rezando. A Bíblia chama um guerreiro de oração de vigia. Se ele está observando à noite, ele é um vigia. Ele está observando no reino do Espírito. E rezando. Nossas senhoras idosas também devem ser guerreiras de oração. Quanto mais velho, mais orando. Quanto maior, mais pessoas para orar por elas. E converter toda a cidade a Deus completamente e totalmente de forma completa. Um dia fui a uma certa e desconhecida cidade. E quando cheguei ao local, percebi que era um lugar muito interessante. Quarto, eu simplesmente sentei na cama, depois me deitei e olhei para cima. Agora, se você olhar para este teto aqui, verá que não há forro. Se houvesse um forro, ele estaria no nível de onde estão as luzes. Você consegue ver o andar de cima? Olhe para cima. Você consegue ver onde estão as luzes? É ali que o forro teria sido colocado. Se houvesse um forro, mas não há forro, mas onde eu estava havia um forro. Mas quando olhei para cima, de repente o forro se dissolveu. Era como se estivesse se dissolvendo, se desfazendo. Ele desapareceu para o lado, começou do meio e depois sumiu. E entre o forro e as telhas do telhado, em um espaço escuro e confinado, eu vi demônios. Eles estavam todos voando ou dançando de forma estranha e inquietante naquele espaço, parecendo figuras sombrias e etéreas. Sim. Sabe, Deus queria me mostrar onde eu estava. Há muitas coisas, de fato, em lugares que você realmente não conhece. Sim, isso especificamente você não saberá. Há muitas igrejas que simplesmente não conseguem crescer e prosperar adequadamente por causa de forças espirituais poderosas que lutam ativamente contra elas, impedindo seu avanço e desenvolvimento. Um dia, alguns
2 cavalheiros chegaram a uma igreja e este homem, sua obra era espalhar igrejas, dividi-las e destruir os pastores. E quando ele chegou à igreja, ele estava capaz. Quando ele chegou àquela grande cidade, conseguiu dispersar todas as muitas igrejas. Então ele foi a uma igreja em particular e tentou pregar a palavra de Deus. Mas isso não funcionou. Mais tarde, esse homem estava explicando o motivo pelo qual ele se converteu e estava contando a sua história. Ele disse que conseguia dispersar todas as igrejas facilmente. Naquela igreja em particular, ele não conseguiu. Então perguntaram a ele por quê. E ele disse: quando ele finalmente chegou à igreja, a igreja estava totalmente coberta por um dossel de espinhos. Um tipo de dossel de quê? Exatamente. Espinhos. Porque havia um escudo de oração sobre aquela igreja e ele não conseguiu penetrar na igreja, não conseguiu fazer nada. Os truques habituais que ele usava para prejudicar igrejas, a igreja estava coberta por um dossel de espinhos. Então ele disse que depois de terminar de tentar atacar a igreja, decidiu atacar o pastor pessoalmente. Então eles perguntaram a ele: então funcionou? Ele disse: não funcionou. Então ele perguntou: por que não funcionou? Ele disse que quando foi até o pastor para tentar atacá-lo, o pastor estava muito alto nas nuvens, longe. E ele não conseguiu alcançar onde aquele pastor estava no reino do Espírito. Então, sem oração, você vê que não há um dossel de espinhos, não há um dossel de espinhos protetor. Sem oração, como um pastor, em vez de estar no céu, você ficará andando pela terra, simplesmente disponível para demônios e feiticeiros. Oração. Oração que opera milagres. Deus vai usar você. E você vai ter muita oração na igreja. Número 12, você deve ter uma mega igreja. Porque uma mega igreja, de fato, gera grandes multidões. E grandes multidões, por sua vez, geram uma grande expectativa. Veja, a própria multidão gera a expectativa de que grandes coisas vão acontecer. Em Lucas capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: enquanto o povo estava em expectativa, todos os homens meditavam em seus corações sobre João. As pessoas estavam em quê? Expectativa. Amém. Todo mundo diz expectativa. Amém. Expectativa. Número 13. Você deve ter uma mega igreja, porque em uma mega igreja você tem mais milagres. Mais milagres. E em número 14, você deve ter uma mega igreja, porque mais evangelismo é possível para a obra de Deus, de fato. A mega igreja gera mais expectativa, a mega igreja gera mais milagres, e a mega igreja proporciona mais evangelismo. Como você acha que eu vim aqui fazer evangelismo? É a minha igreja. Vocês não estão pagando pela cruzada. Quanto custa uma passagem de Gana? É $10.000 para uma pessoa vir até aqui. Fantástico. Então, como conseguimos vir? Você sabe quanto custa todo esse sistema de som, palco e todas essas coisas? É algo que nós trouxemos. Nós não alugamos. Nós não viemos aqui para alugar. Nós trouxemos para cá. Você sabe quanto isso custa? Então, estou dizendo que uma mega igreja torna plenamente possível fazer evangelismo de forma mais completa e abrangente.
Por isso sua igreja pequena, 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 vê por isso não consegue proclamar o evangelho. Porque sua igreja é pequena para patrocinar algo assim. Sua igreja está lutando para pagar as contas de luz. Sua igreja está lutando para ligar a água nos banheiros. Sua igreja está lutando para comprar papel higiênico para os banheiros da igreja. Sua igreja está lutando até para oferecer donuts para o pastor comer com café no domingo. Sua igreja está realmente lutando para conseguir pagar o pastor. Veja, o pastor é professor em uma escola. Ele é diretor. Ele é vice-diretor de uma escola. Ele é o vice-diretor. Em vez de se dedicar completamente à oração e à obra de Deus. Porque a igreja é uma igreja muito pequena. É por isso que Deus quer que você tenha uma visão e um sonho de construir uma mega igreja. Posso ouvir um amém mais forte? Posso ouvir um amém mais forte? Número 15, quando você tem uma mega igreja, você tem uma renda financeira maior para a igreja. Amém. E número 16, você tem ministérios especiais e diversos sob a estrutura de uma mega igreja, atendendo a diferentes necessidades e grupos. Ouça, uma renda maior. Nenhum pastor deve ter como objetivo ter dinheiro. O objetivo deve ser ter uma mega igreja. Mas uma mega igreja vai gerar dinheiro. Você entende que não é uma boa visão ter como objetivo conseguir dinheiro? Quando eu tenho um sonho de conseguir dinheiro, eu não vou me relacionar bem com você. Tudo o que eu faço, quero lucrar com você. Tudo o que faço com você, quero tirar algo de você. Não é uma boa sensação e não é algo bom. Sabe, às vezes eu interagi com pessoas que acham que eu tenho dinheiro. Ei, você tem dinheiro. Traga um pouco do seu dinheiro e venha fazer isso. Há até mesmo algumas pessoas que podem sentir vontade de tentar extorquir uma parte do dinheiro que você possui. É uma sensação horrível estar com alguém que pensa: ei, você tem dinheiro, traga um pouco de dinheiro. Ei, você tem dinheiro, compre um carro mim, você tem dinheiro, pague isso para mim. Isso não traz uma boa sensação. Eu não sei se estou falando com um grupo certo de pessoas. O que estou dizendo é que não há necessidade de ter um sonho ou uma visão por causa do dinheiro. Tenha um sonho ou uma visão para uma mega igreja. Pela graça de Deus, até aqui em Honiara, temos tantos, eu tenho meus próprios membros da igreja, quem? Se eu estiver com fome hoje, vou dizer que preciso de frango. Muitas pessoas, de fato, vão comprar frango para mim hoje, e isso é uma bênção. Quantos estão prontos para comprar frango? Como posso ficar com fome? Quando tenho uma mega igreja, então você deve decidir que o seu sonho, na verdade, deve ser: como posso ter uma mega igreja? É só isso. Essa é uma boa visão para um pastor. Todo negócio que só pensa: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Eles não lidam bem com dinheiro. Eles não se saem bem. Eles não se saem bem. Tenha uma visão da coisa certa. Qual é a nossa moeda? Nossa moeda são as almas. O que é que estamos buscando? Almas. Cristãos. Pessoas para servir ao Senhor. O dinheiro virá em seguida. Sim, o dinheiro virá em seguida. Então, a partir de hoje, vejo você tendo uma mega igreja e um mega ministério. Amém. Então, você deve ter ministérios especiais. Uma mega igreja, você deve fazer isso para que possa ter ministérios especiais. Ministérios especiais como o de cuidar dos pobres. Amém. E que Deus abençoe. Cuidar dos pobres, prover para os órfãos, prover para os cegos, os deficientes, os pobres.
os necessitados em nossa sociedade. Há muitas coisas que precisamos fazer pelos prisioneiros. Vocês têm uma prisão aqui? Sim? Há uma prisão em todo o país. Nunca estive em um país sem prisão. Ei? Jesus é necessário em todos os lugares. O trabalho é muito. Amém. Número 17. Do 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Diz, mas você mantém o foco no que está fazendo. Aceite os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho completo como servo de Deus. Faça um trabalho completo. Outra versão diz, faça a prova cabal do seu ministério. Quando você constrói uma mega igreja, isso mostra que, como pastor, você fez um bom trabalho. Em vez de construir uma célula minúscula e micro, você constrói uma mega igreja. Posso ouvir um amém de alguém? Em vez de construir uma pequena comunhão, você constrói uma igreja. Graças a Deus pelas comunhões. Nós precisamos delas. Mas isso é só o começo. Você pode construir uma mega igreja. Eu disse, você pode construir uma mega igreja. Que essa visão esteja em você. 1000 micro-igrejas. Você pode construir 1000 igrejas. Você pode construir uma mega igreja. É possível. É possível. Tudo o que estou pregando para você saber que é possível. E a visão estará no seu coração de que eu posso construir uma mega igreja. Amém. Você não precisa destruir a igreja de alguém para ter uma igreja. Existem alguns pastores que a única coisa que sabem fazer é destruir a igreja de alguém ou acusar alguém. Tem um livro chamado Aqueles que te Acusam. Dê-me um desses livros. Aqueles que te acusam. Essas pessoas acham que se acusarem você e disserem coisas ruins sobre você, isso levará as pessoas a deixarem a igreja delas e se juntarem à sua. Você vê? Mas o que você não sabe é que não é possível usar o diabo para edificar a igreja. Porque um acusador é um demônio. A Bíblia diz, chama o acusador dos irmãos. Apocalipse capítulo 12 e versículo 10. Ele é o acusador. É um dos nomes de Satanás. Acusar. Aqueles de vocês que acusam pastores. Você acusa outro pastor, você acusa. Para que você possa levar alguns dos seus membros da igreja, vá e descubra com Zaqueu em Lucas capítulo 19, quando Jesus disse a Zaqueu, desça da figueira brava, hoje eu vou à sua casa. Zaqueu disse, tudo o que eu tirei das pessoas por meio de falsas acusações, eu vou devolver. Acusações são usadas para tirar coisas das pessoas. Você só acusa alguém quando quer tirar algo dele. Zaqueu acusando pessoas e tirando bens das pessoas. Quando ele acusa, ei, você não pagou o seu imposto, isso não era verdade, mas o homem fica com medo. Ok, eu vou pagar. Acusações. Você está me ouvindo? Sim. Então você não precisa destruir a igreja de alguém para construir uma igreja. Sim. Você tem esse tipo de coisa em Oniara, por acaso? Alguém que destrói a igreja de outra pessoa, leva algumas pessoas embora, faz isso, fala sobre esse pastor, diz isso para aquele. Ah, você é Satanás. Você é Satanás. Você é acusador. Acusador dos irmãos. Mas existe uma maneira de construir uma igreja e Deus pode usar você para construir uma igreja. Amém. Quantos querem aprender a construir uma igreja ao invés de destruir igrejas e dividi-las em pedaços? É isso que você precisa saber. Você precisa ter uma visão. E eu estou lhe dando essa visão. A partir de hoje, isso é o máximo. Quando tiver sonho e visão, fará a coisa certa. Número 17. Número 17. Que você deve ter uma mega igreja, porque em uma mega igreja você tem mais pessoas queridas ou potenciais parceiros para casamento.
Número 19. Você tem que ter uma mega igreja, porque em uma mega igreja há mais casamentos. Amém. E o número 20, você deve ter uma grande mega igreja, porque há muito mais contatos e conexões valiosas por meio das pessoas que frequentam a mega igreja. Atos capítulo 4, versículo 33, nova versão internacional. Diz: pois não havia ninguém necessitado entre eles, pois todos os que possuíam terras e casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Não havia o que uma pessoa necessitada. Agora, muitos dos nossos membros realmente precisam de maridos e precisam de esposas. É uma das necessidades quando você chega a este mundo. A necessidade de um parceiro, a necessidade de uma noiva pacífica, uma pessoa de muito grande contentamento e profunda e genuína paz, um verdadeiro amante. Alguém para te amar é uma das necessidades. A Bíblia diz em Atos 4 que não havia uma pessoa necessitada. Não havia realmente pessoa necessitada. Quando você tem uma mega igreja, todas as suas necessidades de casamento são sempre supridas. Quando você tem uma igreja pequena, percebe que é difícil encontrar alguém para casar na igreja. Sim. Ei. Durante o momento de oração, você fica olhando ao seu redor para ver se consegue encontrar alguém. E você percebe que não há ninguém do seu tipo na igreja. Porque o seu tipo não está na igreja, sabe? Talvez você goste de uma pessoa magra, mas todas as pessoas na igreja são gordas. Um dia, um irmão decidiu se casar com uma irmã. E ele ficou com uma jovem realmente bem gorda. E eu o chamei, disse: irmão, venha me ver, por favor. Quando ele veio até mim, eu disse a ele: a jovem mulher com quem você decidiu se casar é de fato de 2 a 3 vezes o seu tamanho. Você é, em comparação, muito pequeno para ela. Eu não quero que um dia você venha me dizer que ela é gorda e que decidiu se divorciar dela. Sabe o que ele me disse? Eu disse: sabe o que ele me disse? Ele me disse: pastor, é exatamente disso que eu realmente gosto muito. É disso que eu gosto bastante. Esse é o meu grande sonho, o meu verdadeiro sonho. Eu gosto dela bem gorda e bem grande. Eu disse: glória a Deus. Veja, quando você tem uma mega igreja, você tem opções. Sim. Um dia eu vi um irmão. Ele tinha 80 anos. E ele tinha encontrado uma amada, alguém para se casar. 80. Ele disse: quero me casar com uma linda jovem. É um sonho. E eu lhe digo, ele encontrou uma jovem na igreja. E ele se casou com ela. Lindo. Quando eu estava celebrando o casamento, eu disse: esta é uma mega igreja. Que até um homem de 80 anos pode encontrar alguém na igreja. É um baú enorme. Sim. Não existe mulher que tenha verdadeiramente desistido do sonho de se casar, não importa a idade que ela possa ter. Não existe mulher para quem casar não seja um sonho profundo e significativo. É um motor interno. Sim, não acredite. Quando elas dizem: eu não me importo, não sei, isso não passa pela minha cabeça. Eu não quero casar, acredite nisso. Não é verdade.
Sabe, alguns anos atrás, eu fiz um apelo no altar. Eu disse, todas que querem casar, venham à frente. Eu estava em oração, ungindo. A unção da oração viera sobre mim. Então eu disse, todas que querem casar, venham à frente. Mas quando pedi para que viessem à frente, eu saí da frente e fui para algum lugar, tipo aqui. Então eu estava falando com as pessoas, mas aquelas que estavam vindo para a frente vieram. Mas eu não as vi. Então eu voltei. Então eu as vi. Eu quase caí. Porque eu pensei que aquelas que realmente queriam se casar seriam moças jovens e solteiras que estariam na frente, prontas para o compromisso. Mas eu vi avós e bisavós, todas estavam na frente. Elas disseram, ore para que a gente se case, ore para que a gente encontre um marido. Quando você tem uma mega igreja, não havia ninguém necessitado na igreja. Não havia ninguém necessitado. Toda necessidade será suprida, inclusive a de um marido e a de uma esposa. Toda necessidade será suprida. Muitas vezes você não sabe que ao construir a igreja, você está, na verdade, ajudando a providenciar maridos e esposas para as pessoas. Até para você mesmo, talvez, é chamado de converter e pegar. Converter e tomar. Oh, mas... Sim. A mega igreja é uma das coisas mais emocionantes e inspiradoras, porque traz conexões valiosas e significativas. Conexões verdadeiramente lindas e significativas. Alguns de vocês aqui, desde que você começou a assistir filmes coreanos, você começou a se sentir atraído por asiáticos. Em uma mega igreja haverá chineses, haverá coreanos, haverá todo tipo de gente. Amém. Mas quando sua igreja é muito pequena, você verá que o tipo de pessoa que você realmente quer e que você precisa não está lá. Um dia um irmão arranjou uma amada e eu perguntei a ele como ela é. Ele disse, ela é legal, mas tem algo que eu não gosto. Mas eu não vou te contar o que ele disse. Percebi que ele estava procurando outra coisa. Mas ele simplesmente aceitou algo que não queria. Sim. Mas a partir de hoje, enquanto você constrói a sua grandiosa mega igreja, você vai ver absolutamente tudo o que precisa. Toda e qualquer necessidade será completamente suprida. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem. Número 20, 21. Você deve ter uma mega igreja, porque em uma mega igreja haverá muitos empregadores e isso é algo muito importante. As pessoas empregarão seus membros. Amém. Número 22. Você deve ter uma mega igreja, porque todas as necessidades possíveis de uma igreja, membro estará na igreja. Amém. Todas as necessidades possíveis. A Mega Church tem tudo. Toda necessidade. Toda necessidade possível será conectada à igreja. A igreja se torna uma grande nação. E vejo sua igreja se tornando uma grande nação. Número 24, 23. Você deve ter uma mega igreja porque precisa atingir a cota bíblica de 25% de almas conquistadas da comunidade.
a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e uma das 4 sementes caiu em boa terra. Então isso significa que 1 em cada 4 das Ilhas Salomão, 1 em cada 4 deveria estar na igreja. Amém. E número 24, você deve ter uma mega igreja, porque uma mega igreja é uma força a ser reconhecida. Amém. Ninguém pode ignorar a igreja quando a igreja é mega. O presidente reconhecerá a igreja. Todos os políticos reconhecerão que a igreja é um poder, é uma força. E eles serão cuidadosos ao se relacionarem. E número 25, você deve ter uma mega igreja. Porque a glória da igreja do fim dos tempos, verdadeiramente gloriosa e grandiosa, será muito maior do que a glória anterior de Deus. Amém. Você está animado com isso? Sim. A glória desta última igreja será de fato maior do que a da primeira igreja. Fique de pé, por favor. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Então, como construir uma mega igreja? Este livro é chamado de Igreja Mega Missionária Dupla. Esta é chamada de mega igreja. Esta é chamada de 1000 microigrejas. Isto é chamado de plantação de igrejas e isto é chamado de crescimento de igrejas. Esta é uma grande bênção. Adquira esses livros. Não se preocupe com livros que estão te deixando rico. Como pastor, sua visão deve ser a igreja. Igreja, 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 sempre. Alguém me perguntou, o que você é? Eu disse, eu sou um homem da igreja. Eu pertenço à igreja. Eu trabalho para ela. Todos os meus livros são para a igreja. Eu não escrevo livros para o mundo secular. Não tenho interesse nisso. Eu não tenho nada para o mundo secular. Se eles lerem, é por conta deles. Mas eu sou uma pessoa da igreja. Eu pertenço à igreja. Eu pertenço a Deus. Tudo o que eu faço, toda música que eu componho, todo livro que eu escrevo, todo trabalho que eu realizo, faço para a casa de Deus e para a igreja. Sim, eu sou dedicado à casa de Deus. Sou um servo em sua casa, para a sua casa. Amém. Levantem as mãos. Pai, obrigado por cada pessoa que está de pé e sentada aqui hoje. Unge teus filhos com uma unção de mega igreja. Usa-os poderosamente. Eu oro por todos aqui para que o Senhor coloque no coração de cada um que de fato é possível ter uma mega igreja. E que não haja desânimo neste trabalho. Porque toda coisa pequena terá um fim grande e poderoso. Obrigado pela bênção. Agora todos agradeçam a Deus neste momento pelo seu poder e sua graça para edificar a igreja que está sobre a sua vida de uma maneira especial. Agradeça a Deus porque este é o início de um novo capítulo, uma nova fase e uma nova dimensão. Pelo seu chamado, pelo seu ministério, pela grande obra que Deus te chamou para realizar. A Deus seja a glória pelas grandes coisas que Ele fez na sua vida e no seu ministério. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela sua bênção, seu poder e sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Junte as mãos. Podem sentar-se.